Vocês lembram daqueles filmes toscos de jogos que usam gírias e referências para tentar chamar a atenção de um público mais jovem, mas na verdade acaba sendo um completo de um fracasso? Então, Glitch Techs é basicamente isso, só que sem a parte do fracasso. Quem sabe o que acontece de verdade quando um videogame começa a dar bug? Caçadores de bugs vão aparecer, sempre sabem o que fazer. Glitch Techs foi criado por Eric Robles e Dan Milano e produzido pelo estúdio Nickelodeon Animation, sendo lançado na Netflix em 2020. A série acompanha dois adolescentes viciados em jogos, Miko Kubota... Porra de nome é esse? E Five. Ao decorrer da história, eles acabam sendo recrutados por uma empresa de tecnologia chamada Hinobi. E o trabalho deles é capturar glitches, que são criaturas de videogames que de alguma forma escapam para a vida real. Essa série tem muita referência a jogos como Pokémon, Mega Man, Super Mario Bros, Tetris, Metal Gear, Street Fighter, Final Fantasy, Guitar Hero. Tem referência a jogos famosos, jogos antigos, jogos de arcade, jogos da época do Atari. Tem até um episódio inteiro que faz referência a Castlevania Symphony of the Night. Eu fico impressionado o tanto de referência esse desenho tem a jogos. Mas não é só jogos, ele também tem referências a filmes e desenhos como Aliens, Karate Kid, Thundercats, Voltron, Transformers, Ghostbusters e Mibs Homem de Preto. Inclusive, o desenho tem uma inspiração muito forte nesses dois filmes. Isso é algo que você consegue pegar já de cara. Essa série é muito boa, cheia de referências, easter eggs, personagens carismáticos e um progresso bem legal de assistir. Mas que infelizmente nunca vai ter uma continuação na história. O show era para ser lançado no canal da Nickelodeon e seria uma temporada com 20 episódios e seria lançado em algum momento em 2019, mas por alguma razão isso nunca aconteceu. A Nickelodeon congelou a produção do desenho e demitiu parte da equipe. O desenho não foi cancelado, mas por alguma razão foi botado na geladeira. E depois de algum tempo, com nenhuma notícia sobre o desenho, a Nickelodeon acabou fazendo um acordo com a Netflix. E esse acordo fez com que Glitch Techs, o desenho que era para ser lançado na Nickelodeon, acabou sendo lançado na Netflix em 2020. O desenho, quando lançou, foi bem recebido não só pelas críticas, mas também pelas pessoas que assistiram. Ele acabou tendo duas temporadas. A primeira temporada lançou em 21 de fevereiro e ela tem 9 episódios. E a segunda foi lançada dia 7 de agosto de 2020, com 10 episódios. A segunda temporada era para ter mais 12 episódios, mas por alguma razão esses episódios foram cortados e nunca foram ao ar. O último episódio dessa temporada terminou com um suspense misterioso, mostrando que o desenho teria uma terceira temporada. Mas isso nunca aconteceu. Muitas pessoas teorizam o porquê isso aconteceu, mas eu tenho a minha própria opinião do que pode ter acontecido. A Nickelodeon, quando anunciou Glitch Techs pela primeira vez, eles estavam bem animados com o desenho e que ele tinha muito potencial. A Nickelodeon tinha investido um bom dinheiro em Glitch Techs, mas ao decorrer do desenvolvimento do desenho, acabou acontecendo várias mudanças dentro da Nickelodeon. E essas mudanças fez com que a Nickelodeon perdesse interesse no desenho. Os episódios que estavam faltando terminar já tinham sido escritos e dublados. Eles só precisavam ser animados, mas a Nickelodeon preferiu parar o desenvolvimento do desenho do que dar mais orçamento. Os episódios que foram lançados na Netflix foi basicamente os episódios que já estavam prontos durante o desenvolvimento. Eles mandaram o desenho para Netflix porque não tinham mais interesse em investir no desenho. Muita gente tem esperança até hoje que possa acontecer uma terceira temporada, mas é bem difícil que isso aconteça, por dois motivos. O primeiro que, como já falei, a Nickelodeon perdeu o interesse no desenho. Mesmo que ainda eles tivessem um interesse, não só depende deles para o desenho ter uma continuação, também depende da Netflix para dar o sinal verde. E o outro motivo é que a maioria das pessoas que trabalharam em Glitch Techs estão em outros projetos, até os próprios criadores. Depois que o desenho acabou, eles participaram de um novo projeto, que depois foi revelado que era uma animação de Stranger Things. Mesmo que Glitch Techs tenha conseguido uma fama no seu lançamento, não adiantou muita coisa. O desenho tinha acabado antes mesmo de ser lançado na Netflix, que é uma pena porque o desenho tinha muito potencial, e ver ele sendo tacado no limbo é bem triste. Muitas pessoas reclamam quando o desenho favorito delas acaba sendo cancelado, mas pelo menos esses desenhos tiveram final. Glitch Techs nem isso teve. O desenho foi parado no meio do desenvolvimento, sem mais nem menos. Eu não vou mentir, eu gostava desse desenho. Ele era legal de assistir. E ele tinha personagens que eram realmente legais. Miko, Five, Zara, Ridley, até os personagens que só eram para ser figurantes são legais nesse desenho. Eu queria que esse desenho tivesse um final para pelo menos responder os mistérios que ele tem. Tipo, qual o segredo misterioso
da Hinobi, o que ela esconde, como ela foi fundada, por que existem glitches, como isso aconteceu, eles são monstros de outras dimensões, o que deu origem a isso, e por que a Miko não reseta? Todo mundo no desenho reseta, menos ela. Qual é a conexão dela com os glitches? O desenho fica toda hora brincando com isso, tem até um episódio inteiro que é literalmente Among Us, que era basicamente acha o glitch, e na brincadeira, ela era o glitch no episódio. Se o desenho tivesse mais uma temporada, com certeza explicaria o motivo que ela não reseta e explicaria mais sobre a origem dos glitches. Mas infelizmente a gente nunca vai saber. E eu fico muito puto com isso. Esse desenho merecia muito um final, só pra fechar a história, em vez de só parar ele no meio do desenvolvimento.